Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vozes por Justiça. Esse canal não é de política, mas eu não posso me negar ou me omitir diante de tanta coisa que eu vejo com relação ao governo e as manifestações de pessoas que ainda não entenderam que o nosso país é um país democrático. As manifestações de 7 de setembro, que agora ficaram costumeiras, né? 7 de setembro de 2023 foi assim, e 7 de setembro de 2024. Apoiadores de Bolsonaro continuam a ir às ruas com ataques ao Supremo Tribunal Federal, STF, e em especial ao ministro Alexandre de Moraes, que foi fundamental na condução dos inquéritos relacionados aos atos golpistas. Por isso o tema do vídeo é: eu sei o que vocês fizeram no 8 de janeiro passado. Então, Alexandre de Moraes foi uma peça fundamental à base da lei e da Constituição para inibir, para punir essas pessoas, esses golpistas, e na defesa da ordem democrática. Os ataques se ampliaram para críticas ao papel do STF em regular plataformas digitais, porque agora eles compraram a briga do X, né, o antigo Twitter, que foi temporariamente suspeito, mas por descumprir um marco civil da internet. A plataforma não mantinha um representante legal no Brasil, dificultando o cumprimento de ordens judiciais, algo que é exigido por lei para garantir a responsabilidade das empresas tecnológicas no país. Porque a X foi punida na Índia, na China. A Europa está fazendo meios para punir e também regulamentar essa plataforma e ninguém diz nada. Então, no Brasil é a casa da mãe Joana que vem um milionário de lá, um multimilionário, né, dos Estados Unidos, querer mandar no Brasil. Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui tem leis, tem constituição e precisam ser cumpridas. Porque ele obedeceu na Índia, ele obedeceu em outros lugares do mundo, e por que aqui não? Ao ignorar ou relativizar essas ações violentas e antidemocráticas, e esses tais pedidos de anistia não apenas desrespeitam as leis brasileiras, como também comprometem o futuro da democracia. Porque as pessoas que estão presas na Papuda, na Colmeia, muitos deles, né, a maioria desses que estão aí na Avenida Paulista, também estavam no 8 de janeiro. Inclusive donos de canais. Né? Se pegar vídeos antigos do dia 8 de janeiro, tinha pessoas ali que estavam lá também. Né? Escaparam por um fio. Então, aqueles que estão lá ou fugiram para a Argentina, essas pessoas estavam dando um golpe. Depredaram as instituições, os prédios das instituições. Né? Então essas pessoas precisam ser punidas e estão sendo punidas no rigor da lei. Então não adianta pedir anistia, ir para a Avenida Paulista, fazer manifestação, pedir impeachment, porque é fora do contexto. E outra coisa, o próprio Bolsonaro pediu que as pessoas não levassem faixas, não falassem palavras de ordem contra o STF, porque ele sabe que ele está por um fiozinho, né, para ir preso, porque eu até agora não entendi por que esse homem ainda não foi preso, porque ele foi um dos fomentadores do golpe, né, e as pessoas não obedeceram. Aí, depois que vão presos, aí diz que são idosos, que têm comorbidades, que são doentes, que são arrimos de família, que foram ali só para rezar, mas estão lá, né, chamando os ministros de criminosos, xingando,
né, maculando a imagem dessas pessoas, né, sem provas. E aí, quando são presos, aí na frente do juiz ficam reclamando que são perseguidos, que são doentes, que são senhoras idosas, que deixaram suas casas, mas viajam do sul para São Paulo para fazer manifestação, né? Então, assim, manter a responsabilização de todos os envolvidos é essencial para preservar a ordem constitucional e evitar novos ataques que possam ocorrer no futuro. Porque você pensa que essas pessoas estão quietas, elas estão trabalhando nos bastidores e elas ainda estão pedindo voto impresso, elas estão dizendo que houve fraude, elas continuam com o mesmo discurso do 8 de janeiro, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve sim um papel central na criação do ambiente que culminou nesses atos. O seu silêncio depois da eleição, né? O não passar a faixa para o presidente, né? Então, ao longo de sua campanha e após a derrota nas eleições, ele frequentemente colocou em xeque a confiabilidade das urnas eletrônicas e do Tribunal Superior Eleitoral, sem nunca apresentar provas substanciais. Então, muitas pessoas hoje continuam com o mesmo discurso. E, além disso, sua omissão e a demora em condenar os atos golpistas de forma firme reforçaram sim a percepção de que ele era, no mínimo, conivente com os ataques. E após os ataques, figuras próximas a ele, como seus filhos, outros políticos, passaram a defender uma anistia para os envolvidos. E isso é amplamente visto como uma tentativa de minimizar a gravidade dos atos golpistas. Tal defesa não só desrespeita o Estado de Direito, como também representa um incentivo à impunidade, abrindo precedentes perigosos para novas tentativas de desestabilização democrática no futuro. Então, dentro desse contexto, o Supremo Tribunal Federal, especialmente por meio de ações do ministro Alexandre de Moraes, tem atuado de forma decisiva para conter a disseminação de desinformação, responsabilizar sim os envolvidos nos atos antidemocráticos, embora eu veja muitos aí na Avenida Paulista que estavam lá e eu não sei porque essas pessoas não estão sendo investigadas e presas. E responsabilizar os envolvidos nos atos antidemocráticos. Um exemplo disso foi a suspensão temporária do X no Brasil, após a empresa sob a direção do Elon Musk deixar de cumprir a legislação brasileira e ao não manter um representante legal no país. Porque quem é que vai conversar? Quem vai responder por a empresa se não tem um representante legal no país? Essa medida é uma aplicação legítima do Marco Civil da Internet, que visa garantir que plataformas digitais operem de acordo com as leis locais, sobretudo em questões relacionadas à moderação de conteúdo e resposta às ordens judiciais. A resposta firme do STF é fundamental para a proteção das instituições e da ordem democrática. Permitir a impunidade dos responsáveis do 8 de janeiro seria um grave erro, pois enfraqueceria a confiança nas leis e nas instituições, e além de abrir espaço para futuras ameaças à democracia, né? Então, esse vídeo que eu estou fazendo, é para expor a gravidade desses acontecimentos e a importância de se manter a responsabilização como princípio essencial para garantir a estabilidade democrática no Brasil. Então não adiantam ir para lá, pedir saída do Alexandre de Moraes, impeachment de Lula, urna eletrônica, urna editável, voto auditável, toda aquela coisa ali, porque não vai funcionar. Aí depois que vão presar, é perseguição. Ah, porque é idosa, não pode ir para papuda. Ah, idoso não pode ir para papuda. Ah, tem não sei quantos anos, tem diabetes, tem pressão alta, não pode ir para comer. Mas para ir para Avenida Paulista, cometendo crimes, porque estão cometendo crimes, né? Indo lá xingar um ministro do Superior Tribunal Federal, não estão doentes, não tem comorbidade, não tem nenhum problema.
Então é isso, pessoal. Eu precisava me manifestar porque eu não sei por que essas pessoas ainda estão na rua com esse discurso de ódio, alegando perseguição. Se realmente houvesse uma ditadura, eles não estavam nem na rua para começar. Como eles queriam, né? Um golpe, uma ditadura como de 64, eles não estariam nem na rua. E se fossem para a rua, estavam ali apanhando, né? Presos, sumiam os corpos e etc. Então eles não podem alegar que não têm direitos, porque eles estão lá xingando o STF. Eles querem mais liberdade do que isso, querem liberdade para destruir o patrimônio do Brasil. É isso, pessoal. Quem não concorda, me desculpe, mas eu precisava me manifestar como cidadã. Sem mais, eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.